Olá, eu me chamo Natália, sou estudante de fisioterapia da Faculdade Unisalles, estou cursando o primeiro período e nesse vídeo eu vim aqui falar um pouco sobre as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial de 2025 e como que ela influencia, né, como a área da fisioterapia é importante nessa questão. Bom, a pressão arterial ela é uma doença crônica, diagnosticada como uma doença crônica, né, que se dá pela elevação dessa pressão arterial. É bom, assim, a gente se conscientizar dos riscos que uma pressão arterial alta, né, ela influencia, né, como doenças cardiovasculares, infarto, AVC, insuficiência cardíaca e a questão da doença renal também. As diretrizes de 2025, ela vem para conscientizar também sobre a questão do tratamento precoce, né, desse paciente, trazendo, né, sobre a questão do controle da pressão arterial. O cuidado que esse paciente precisa ter não só ambulatorial, como também em sua casa, né? Trazendo a conscientização para a família, né, para conscientizar esse paciente que já sofre com essa comorbidade, né, de estar sempre aferindo a pressão, o controle dessa pressão arterial, a questão da preocupação com os remédios, de estar tomando as medicações corretas. E um dos pontos também que a gente precisa se conscientizar, que é outro ponto que a diretriz de 2025, ela se preocupa, é a questão também da avaliação do risco cardiovascular de cada paciente. Isso significa que não se trata somente apenas da questão da pressão arterial, mas sim também de como esse paciente ele está lidando com isso nas questões de diabetes, a questão do sedentarismo, né? Então, assim, são vários outros pontos, né? O tabagismo, então, assim, o histórico familiar também. A gente precisa conscientizar esse paciente da importância, né? Que não é somente só a questão da pressão arterial, são vários outros fatores. E a diretriz, ela vem nesse ponto, batendo nessa tecla, para conscientizar um pouco mais esse paciente que já sofre dessa comorbidade. E uma das coisas que a gente precisa se conscientizar é a importância, sim, desse paciente fazer outras coisas, como a questão da atividade física, a questão do que eu falei, né, antes, da questão das medicações corretas, a questão da comida, uma alimentação mais saudável, para esse paciente ter uma qualidade de vida melhor, né? A questão da comida, por exemplo, ter alimentos saudáveis em casa, diminuir a questão do sal, porque a gente sabe, né, que o excesso de sal, ele altera na nossa pressão também. Então, a gente precisa conscientizar esse paciente. E o fisioterapeuta, ele tem um papel muito importante, né, nessa função, nessa questão desse paciente, porque muitas das vezes esse paciente vai precisar de alguns tratamentos, dependendo do que ele venha passar. Então, o fisioterapeuta, ele vai vir neste ponto para ajudar esse paciente na questão de trazer tratamentos para ele, né, essa questão de trabalhar em conjunto, né, com a rede multiprofissional, né? Então, assim, trazer uma parceria com esses profissionais ali, né? Não só o fisioterapeuta, não só o médico, mas essa rede que está ali para atuar junto com esse profissional, né, para a melhora desse paciente. Então, assim, a área da fisioterapia, ela tem um fator muito importante e ela vai atuar também na questão da prevenção, né, na questão da promoção de saúde e na questão dessa qualidade de vida, né, do acompanhamento desse paciente. Então é isso, eu trouxe um pouquinho para vocês, né, um resumo pequeno, mas falando sobre essa importância e falando um pouco sobre as diretrizes brasileiras, né, de pressão arterial, dos cuidados que a diretriz tá passando e com um paciente que sofre de pressão arterial, o que precisa ser feito e a questão da fisioterapia, né? Como ela entra para ajudar esse paciente ali. São várias questões, mas o mais importante é que o fisioterapeuta, ele tá ali, né, atuando nessa questão da prevenção, na questão da promoção da saúde desse paciente, trazendo uma qualidade de vida melhor. E é isso, eu agradeço a oportunidade, obrigada.